Fala pessoal, vamos resolver agora o exercício 5 da lista 3, né, que é sobre primeira lei da termodinâmica. Então, o enunciado diz o seguinte: na figura, a variação da energia interna de um gás indo do estado A para o estado C é de mais 800 joules. Então, quando eu vou do estado A até o estado C, a variação da energia interna é de mais 800 joules. E o trabalho ao longo do caminho ABC, então o trabalho ao longo do caminho ABC é 500 joules. Olha que interessante, quando ele falou da variação da energia interna, ele só disse o estado inicial e o estado final. Quando ele falou sobre o trabalho, ele teve que indicar o caminho específico, A, B, C. Por que isso? Não esqueça que a energia interna é uma função de estado, uma variável de estado, portanto, a variação da energia interna depende apenas do ponto inicial e final, não do caminho. Já o trabalho depende da trajetória, depende do caminho. Tudo bem? Então, por isso que para a energia interna ele só indicou o estado inicial e final, enquanto que para o trabalho ele teve que falar o caminho específico. Fechou? Vamos lá. No item A, ele quer saber qual é o calor adicionado ao sistema no caminho ABC. Então, essa é a pergunta dele no item A. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a variação da energia interna de A para C é 800 joules. Reparem que aqui eu deixei indicado a variação da energia interna no processo ABC, mas eu não precisava ter indicado ABC. Eu só precisava ter indicado a de A para C, tudo bem? Mais 800 joules e o trabalho de ABC é que eu precisava indicar ABC 500 joules e eu quero saber o calor nesse processo. Aqui eu devia ter indicado ABC, eu só indiquei AC, tá? Mas entenda ABC, tudo bem? Então nesse item A a gente só vai usar a primeira lei da termodinâmica, tudo bem? Aqui eu indiquei, aqui eu fiz bonitinho. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então, o calor é a variação da energia interna mais o trabalho. 800 joules é a variação da energia interna. 500 joules é o trabalho. Eu somo os dois. O calor ganho pelo sistema, adicionado ao sistema no trajeto ABC, é 1.300 joules. Tudo bem? Então, esse item A é só a aplicação direta da primeira lei da termodinâmica. Tranquilo? Então, agora vamos para o item B. No item B ele fala o seguinte: se a pressão no ponto A é 5 vezes maior que a pressão no ponto C, qual é o trabalho realizado pelo sistema entre C e D? Tudo bem? Então, dados que a gente tem, a pressão do ponto A é 5 vezes a pressão do ponto C, e ele quer saber o trabalho para ir de C até D. Ok, vamos pensar. A gente sabe, vamos olhar primeiro para o trabalho ABC. A gente sabe que o trabalho no caminho ABC é o trabalho de AB mais o trabalho de B para C. E isso dá 500 joules, ele disse isso no enunciado. Tudo bem? Só que o trabalho de B para C é zero. Por que o trabalho de B para C é zero? Reparem que de B para C o volume não muda. Se o volume não muda, não tem trabalho. Tudo bem? Então o trabalho de B para C é zero. Consequentemente, o trabalho de A para B, que é uma transformação isobárica, cujo trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, então vai ficar PA vezes VB menos VA, é igual a 500 joules. Tudo bem? Porque o trabalho de A para B é 500 joules, já que o de B para C é zero. Tranquilo? Ou seja, todo o trabalho do trajeto ABC está concentrado na transformação de A para B. Legal? Então vamos guardar essa informação aqui. PA que multiplica VB menos VA é igual a 500 joules. Agora eu quero calcular o trabalho para ir de C até D. Como que eu calculo o trabalho para ir de C até D? Vai ser PC, que é a pressão da transformação, que multiplica a variação do volume. No caso, o volume final é VD menos o volume inicial, que é VC. Repara que VD é igual a VA e VC é igual a VB. Para deixar igualzinho estava em cima, eu vou fatorar 1 menos 1 aqui, e aí fica VC menos VD, que é a mesma coisa que VB menos VA. Tudo bem? Então, menos PC, VB menos VA. Repara que é um trabalho negativo, né? O volume está diminuindo, é uma compressão. Só que PC é PA sobre 5, pelos dados do problema. Então, no lugar do PC, eu substituo PA sobre 5. E aí o trabalho de C para D fica menos PA, VB menos VA sobre 5. Só que a gente já viu que o PA, VB menos VA é o trabalho de A para B. E a gente viu que esse trabalho é 500 joules. Então eu posso substituir isso aqui por 500. Então fica menos 500 dividido por 5.
joule. 500 dividido por 5 é 100, significa então que o trabalho de C para D é menos 100 joule. Então, calculamos aqui o trabalho. Tudo bem? Legal. Agora, vamos para o item C. No item C, ele quer saber qual é o calor trocado com o ambiente no caminho CDA. Certo? Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente já sabe que a energia interna é uma função do estado. Tudo bem? Então, se eu pegar a variação da energia interna para ir de C até A, essa é a mesma variação da energia interna para ir pelo caminho CDA. Então, se eu estou pegando a variação da energia interna de C para A, eu posso escolher qualquer caminho. Por exemplo, CBA, ir do C para A direto, fazer CDA, tanto faz. A variação da energia interna tem que ser a mesma. Tudo bem? Então, a variação da energia interna para ir de C para A é igual à variação da energia interna de ir pelo caminho CDA. Tudo bem? E isso tem que ser igual a menos a variação da energia interna de ir de A para C. Legal? A gente já viu que a variação da energia interna para ir de A para C, foi dado no enunciado, é 800 joule. Tudo bem? Consequentemente, a variação da energia interna no processo CDA vai ser menos 800 joule, pelo que a gente viu aqui em cima. Tudo bem? Então, só recapitulando isso aqui que eu acho que é bem importante. Como a energia interna é uma função do estado, a variação da energia não depende do caminho, depende apenas do ponto inicial e final. Então, se eu pegar a variação da energia entre C e A, eu posso escolher qualquer caminho que comece em C e termine em A. E escolhendo o caminho CDA, essas duas variações têm que ser iguais. Tudo bem? E invertendo o caminho, indo de C para A, é mais 800. Indo de A para C, vai ser menos 800. Esse é o raciocínio que você tinha que perceber. Legal? Legal. Então a gente já tem aqui a variação da energia interna nesse processo. A gente quer o calor, certo? O calor no processo CDA. O calor no processo CDA vai ser a variação da energia interna mais o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna a gente já tem, menos 800. A gente precisa calcular o trabalho. A gente já viu no item anterior, no item B, que o trabalho para ir de C até D é menos 100. Tudo bem? Então a gente já tem de C até D. E de D até A? Ora, de D até A o volume não muda, o trabalho é zero. Tudo bem? Então para ir pelo caminho CDA, o trabalho só importa o que eu faço de C até D, porque de D até A é zero. E de C até D, a gente já viu no item B que ele dá menos 100. Tudo bem? Então a variação da energia interna é menos 800, somo com menos 100, o calor nesse processo dá menos 900 joules. Tranquilo? Então o calor no processo CDA é menos 900 joules. Tranquilo. Agora vamos terminar no item D. No item D ele fala assim: se a variação da energia interna de D para A é 500 joule, qual é o calor transferido no caminho CD? Então ele falou que a variação da energia interna de D para A é 500 joule, vamos calcular o calor de C até D. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Bom, a variação da energia interna pelo caminho CDA pode ser quebrada em variação da energia interna de C para D mais variação da energia interna de D para A. Tudo bem? Só que ele disse no enunciado que a variação da energia interna de D para A é 500. E a gente sabe que a variação pelo caminho CDA é menos 800. Tudo bem? A gente viu isso inclusive no item B. Então a gente passa o 500 por outro lado, fica menos 800 menos 500 dá menos 1300. Então a variação da energia interna no caminho, no processo de C até D, é menos 1300 joule. Tudo bem? Além disso, agora a gente vai para a primeira lei. A gente sabe que o calor de C até D é a variação da energia interna de C até D mais o trabalho de C até D. Só que o trabalho de C até D a gente já calculou no item B, é menos 100. E a variação da energia interna nesse processo a gente achou aqui, menos 300. Então fica menos 300 menos 100, menos 1400 joule é o calor que ele pediu. Legal? Então, nesse tipo de problema, eu acho que é muito importante a gente saber sempre identificar quem é a variação de energia interna em cada processo, quem é o trabalho em cada processo, porque aí a gente consegue tirar o calor em cada processo. E lembrando sempre que a variação da energia interna só depende do ponto inicial e final, não depende do caminho. Tudo bem? Então, o raciocínio que a gente desenvolveu nessa questão é muito importante para você resolver problemas de transformações no diagrama de pressão por volume. Tá? Então,
Os dois pontos chaves aqui são lembrar da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, isso é fundamental, e lembrar e saber decompor as transformações em outras transformações. Por exemplo, saber decompor uma transformação ABC em uma transformação AB e uma transformação BC, e assim identificar certinho o que está acontecendo. Legal? Então, eu acho que eu falei um pouco rápido essa questão, então tenta assistir o vídeo de novo, acompanhar com mais calma. Se você não entendeu, pode perguntar qualquer coisa, pode mandar uma dúvida que eu respondo. Tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida podem mandar aí para mim, que eu tento tirar. Valeu?